Eu penso que, assim, que até algo que a gente, até em outros momentos, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que é assim, né? Não repetir, por exemplo, uma cobrança que eu não concordo particularmente, né? Que foi feita a Cassandra ou a sua trajetória por algumas pessoas, né? Que entraram em contato com a obra dela, com o trabalho dela, que é essa coisa dela não falar, né, publicamente, nas mídias televisionadas, ou rádio, ou jornais, revistas, né, dela não se permitir ser capturada por essa insistência, né, das pessoas que perguntavam para ela sobre as suas preferências, as suas relações e tal, né? O que eu acho muito mais incrível isso, né? Até porque no momento em que ela vive, que ela é perguntada sobre isso, ela podia realmente falar. E o que é que aconteceria? Porque ela sem falar, ela negando, né? Ela já foi vítima de uma série de violências simbólicas e físicas, né? Imagine se ela abertamente chegasse num programa da Marília Gabriela, num programa do Jô Soares ou do Clodovil, onde ela deu entrevista, ou naqueles programas de auditório que ela foi jurada, ou no programa de rádio que ela tinha, né? Então, enfim, e dissesse, não, as pessoas estão querendo saber e eu realmente gosto de mulher, eu sou casado, eu namoro com uma mulher e tal. Uhum. O que é que não teria acontecido com ela, mesmo ela sendo uma pessoa de classe média, sendo uma pessoa branca, né, sendo uma pessoa que tinha posses com o resultado do seu trabalho, que não era pequeno nem era pouco. Mas aí eu acho que também fazendo uma relação com essa cobrança que é feita também a Cassandra, né, com essas mulheres também, porque historicamente, né? E até hoje é difícil a gente falar abertamente, né, sobre os nossos prazeres, sobre os nossos gozos, né, sobre a maneira como nós nos permitimos amar, desejar. Obviamente que as gerações mais recentes elas têm quebrado muitos muros e tal, né, sem esquecer todo o trabalho das que vieram antes, né? Não tem como esquecer isso, mesmo dos seus silenciamentos, né? Mas, por exemplo, se chegar para o seu pai e dizer que não vai casar, que não quer casar, chegar para sua mãe e dizer que não quer casar, né? Você se permitir viver a sua sexualidade, os seus amores, sendo uma pessoa judia, sendo uma pessoa advogada, isso também faz parte das formas de resistência, né? Porque nem sempre a gente também tem ferramentas para lidar com o que vai vir depois que a gente romper a porta do armário. E muitas vezes não é acolhedor, é o contrário, né? Não, Chiara, ainda tem um outro aspecto, que esse aspecto de que você é tão reprimida, que bloqueiam teus afetos, do mesmo jeito que os homens, né? Foram bloqueados, sufocados no sentido da sua afetividade, né? De sentir, de expressar carinho, de expressar vulnerabilidade, de manifestar afeto com os filhos. As mulheres foram reprimidas no sentido de viver, de falar, de tratar de sua sexualidade com naturalidade, como os homens tratam, né? Então, esse Sim. processo de falar com naturalidade é um processo doloroso, que precisa ser praticado, não é uma coisa fácil dada, né? E tem pessoas que não conseguem fazer, ou não sabem como fazer, ou não dão conta de fazer, e a gente tem que respeitar, né, o limite, como você estava falando, né? O limite de Agora, cada Chiara, um. tem um detalhe que eu quero que você já deve ter percebido isso, mas é importante a gente enfatizar. Com relação a Cassandra não falar claramente, né? Você sabe que existem vários tipos de linguagem. Sim, não claro. existe só a linguagem falada, né? Sim, existe sim. a linguagem do corpo, Sim. existe a linguagem do figurino, existem vários tipos de linguagem. Cassandra pode não ter verbalizado publicamente. Estou falando publicamente, porque no privado Sim. eu tenho absoluta certeza que ela verbalizava, mesmo porque ela só andava em companhia das mulheres.
Ela andava em lugares públicos com as namoradas. Tanto é que em várias fotos de várias épocas ela aparece com as namoradas do lado. Sim. Entendeu? Ela, inclusive, apresentava para a família, não como namorada. Não falava que ela era namorada. Mas a família entendeu. Entendeu? Ela andava de terno, de gravata. Nos anos 70, 80, no lançamento do Ariela, no Rio de Janeiro, nos anos 80, ela está lá ao lado da Nicole Puzzi, de gravata, de terno e gravata. O pessoal fala, Hanna, isso é um equívoco da sua parte. Não é o figurino que vai mostrar qual é a orientação sexual da pessoa. Eu posso ter uma mulher hétero, até debaixo d'água, que é louca pelos machos, né? Não quer nem saber de mulher, andando de terno e gravata. Ela é hétero. Só porque ela está de terno e gravata, você não vai dizer que ela é lésbica, certo? Só que você tem que considerar toda a configuração do contexto da época em que a Cassandra usava terno e gravata. Sim. Inclusive... Você tem que analisar isso, né? Sim, claro. E, inclusive, em alguns programas, né, que ela participou também na televisão, e na primeira aparição dela, né, que é numa revista carioca chamada O Mundo Ilustrado, ela tá com aquelas meias que são com desenhos geométricos de duas cores, um Oxford, com uma blusa de manga de botão, cabelo curto e calça, né, aqueles conjuntos, digamos assim, né, que lembra muito linho, e que era um traje completamente ligado e associado à performance masculina. Isso é a primeira aparição dela, né? Pelo menos na documentação que eu consegui catalogar. Então, assim, eu não concordo com essa afirmação e com essa cobrança que é feita dela, concordo demais com o que você falou, né? Porque eu penso que ela, inclusive, para a época, né, ela conseguiu se expor num nível que poucas pessoas fizeram isso, inclusive homens gays. Você tem na época a Lota de Macedo Soares, né, no Rio de Janeiro. Sim, contemporânea, Rio, sim. Que andava de camisa, botoadura, calça de homem, sapato de homem, e andava com a Elizabeth Bishop para cima e para baixo. Sim. Nas reuniões políticas, ela dava um beijinho na Cookie, né? Quer dizer, todo mundo sabia que era um casal, né? A classe política brasileira no Rio de Janeiro, todos sabiam que a Lota de Macedo Soares era casada com Elizabeth Bishop, que era na época, anos 50, né? Anos 50, anos 60, quer dizer, Cassandra em São Paulo e Dona Lota no Rio, né? Escancarando o povo. Só que tem um detalhe, a Lota era aristocracia, era uma figura riquíssima, né? Herdeira, e ela estava cagando e andando para a sociedade. O que a sociedade pensava dela, entendeu? Porque ela tinha dinheiro. Se eu ando com mulher, se eu moro com mulher, se eu faço sexo com mulher, não é problema de vocês. Entendeu? Não é problema para mim. Se vocês acham que é um problema, vocês continuam achando. Porque o problema é de vocês, né? Para mim, o problema é de vocês. Para mim não é problema. A mulher, para mim, é a solução. Então, estou me lixando para vocês, entendeu? Agora, as classes são diferentes, os contextos são diferentes, né? Mas a sociedade era a mesma merda, né? A sociedade do Rio de Janeiro era tão ou mais conservadora que a sociedade em São Paulo. Quer dizer, não tinha, acho que era a mesma coisa, né? Em termos de caretice, porque o Brasil é careta em toda a extensão do seu território, né? O Brasil é hipócrita, né, Hanna? O Brasil é hipócrita. Então, além dessa linguagem, você tem o próprio livro, né? Sim. Quer dizer, uma mulher que escreve o que ela escreveu
E em alguns livros, na introdução, escreve estudos sobre a questão da homossexualidade, sobre onde é que ela surgiu, como é que a religião lida com isso, como é que a psicologia lida com o homossexual, seja mulher ou seja homem, isso escrito por ela em alguns Sim. livros, em algumas E entrevistas também, né, Hanna? E entrevistas Sim. também, Sim. né? Então, assim, não era alguém que se furtava a falar sobre o assunto e inclusive, devolver certas perguntas, né? Porque tem uma entrevista que ela vai fazer, né, para o Pasquim, né? Não, para o Lampião, essa para o Lampião, que pergunta sobre a questão, né, dessa imoralidade nas obras dela e tal, né? E ela diz, até a Bíblia é pornográfica, se for pensar a partir disso que vocês estão chamando a minha obra, vejam lá em Salomão, e ela diz o versículo em que vai mamar nas tetas, né, de uma cabra e tal, e ela cita lá o versículo. Então, as pessoas vêm querendo condená-la pela ficção que ela escreve, condená-la não só como autora, né? Condená-la como pessoa. Sim. E aí ela, de forma incrível, ela devolve, diz assim, olha, o referencial que vocês estão utilizando, ele também é isso que vocês estão dizendo que eu sou, né? Então, assim, se eu sou isso, é porque eu faço parte dessa sociedade, não tem como ser diferente. Então, assim, é alguém que não se furtou em falar sobre isso, em abertamente defender. Aí eu faço essa leitura de abertamente defender em vários suportes midiáticos, né? Essa ideia da multiplicidade das nossas sexualidades, né? E isso necessariamente não a obrigava a ela falar da sua própria sexualidade. Uhum. E tem também outro aspecto interessante, assim, o próprio Jô Soares, né? Você vê que em nenhum momento ele, enquanto entrevistador, faz uma pergunta clara sobre essa questão de Cassandra. Ele, claro que ele sabia, ele leu Cassandra, evidente, né? Ele não pergunta para ela assim abertamente sobre as histórias do amor entre mulheres, né? Então essa questão da não verbalização, ela não partia apenas tão somente pela Cassandra, e sim da parte que está entrevistando, que ficava com dedos. Não vou falar abertamente sobre isso, porque é um programa que na época era SBT, né? Mas também, desculpa, Hanna, também a gente pode ler também como um respeito, saber que é um tema delicado naquele momento, é um tema que tem uma série de camadas, né, de estigmas e ônus, né, de abordar. Ela que já tinha sido punida tanto, né, com a censura e a apreensão dos livros, né, acabou levando essa censura sistemática, acabou levando ela à falência. Então talvez também tenha um componente de respeito, né, recebê-la para ela falar, mas para respeitar também, para não colocá-la numa situação constrangedora, né? E também Sim. Tem essa questão da televisão que você falou. Dona Hebe com Roseli Ruth já foi diferente, né? Já escancarou, Sim, né? Escancarou,